vários subtemas. Existe um tema maior, que tem a ver mesmo, né, com o sentido, a busca da felicidade, o sentido de vida, mas ele vai interagindo com temas menores. E hoje a gente vai falar sobre encontrar sentido no nosso esforço, encontrar sentido no nosso trabalho. Quando a gente pensa em Salomão, e eu falei sobre isso no nosso primeiro encontro, a palavra utilizada, Eclesiastes, ela é uma palavra grega que tem a ver com eclésia, que tem a ver com igreja. A palavra igreja, ela deriva. E eclésia tem a ver com encontro, tem a ver com reunião. No Antigo Testamento, o termo utilizado é correlete. E correlete também tem a ver com esse encontro, mas era um encontro nele mesmo. A ideia de que Salomão, o sábio aqui, né, o pregador, ele tinha nele mesmo, na sua pessoa, a reunião de toda a sabedoria, o encontro de todas as experiências. Nele mesmo, havia toda essa excelência. E a partir do seu próprio conhecimento, a partir das suas próprias experiências, ele começa a questionar a vida, ele começa a questionar os prazeres, as questões humanas. E nesses primeiros versículos, há uma grande pergunta: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço? Qual a vantagem de acordar cedo e trabalhar? Qual a vantagem de nos esforçarmos e gastarmos as nossas vidas? Tem um filme interessante que talvez alguns dos irmãos aí já assistiram. Quem já viu aquele filme? Já assistiu O Preço da Manhã? Quem não assistiu, eu indico, tem que ver a faixa etária, essa coisa toda, mas é um filme interessante. E o filme, ele gira em torno do esforço humano registrado no tempo. Então aquilo que nós hoje consumimos com dinheiro, naquele filme se consome com tempo. E tem uma das frases, um dos momentos do filme que é muito interessante. Eu já citei isso aqui em algum outro momento, em alguma outra mensagem, mas me chama muita atenção quando ele vai comprar um carro. E ele pergunta: quanto custa o carro? E o vendedor fala para ele, acho que 53 ou 55 anos. Então, nós dedicamos esforço das nossas vidas para adquirir coisas que vão ficar, para adquirir coisas que, por mais úteis que sejam, elas são passageiras. Quanto tempo? 25, 30 anos para pagar uma casa. Aqueles que passam ainda pela questão do terreno, primeiro compra o terreno, depois vai construir a casa. São esforços, trabalhoso. E o texto pergunta: qual o proveito que o homem tem de todo o seu trabalho? Que proveito, que vantagem que nós temos do nosso trabalho, que nos traz cansaço, que nos traz fadiga, debaixo do sol ou debaixo do tempo. Queridos, essa questão do trabalho é um tema muito mal resolvido. É um tema muito mal resolvido para muitas pessoas, inclusive para os cristãos. Essa questão do esforço, essa questão da dedicação do tempo. Recentemente houve uma mudança no nosso país, né? E a aposentadoria saiu de 35 para 40 anos, e ainda tem algumas outras questões. Pessoas que estavam próximos de se aposentar, faltando 3, 4, 5 anos, tiveram que pagar, ou terão que ainda pagar um pedágio, trabalhar um percentualzinho a mais, e aquilo só de pensar que a pessoa vai ter que trabalhar mais alguns meses, já cansa, já traz uma fadiga, já traz até um certo desespero. Por quê? Porque a questão do trabalho é mal resolvida na cabeça, na mente, no coração. Você já deve ter ouvido, ou mesmo falado, uma dessas frases: fulano trabalhou até morrer. E aí você acredita a vida inteira da pessoa ao trabalho. Nossa, meu tio, meu avô, meu pai, como aquele homem era trabalhador. E por mais que seja uma boa qualidade, uma característica a ser elogiável, é pouco. Até as formigas trabalham. Então encerrar a vida de alguém, dizer assim: puxa vida, o meu avô, o meu pai, o meu tio, aquela pessoa que admirava, ela é tão boa que ela trabalhou até a morte, é muito pouco para a gente fazer referência. Quem trabalha não tem tempo para viver. Já ouviu ou já falou essa frase? Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Muitos vão dizer que quem trabalha não ganha dinheiro, e quem não trabalha, aí tem uma questão de pensar nos corruptos, naqueles que buscam levar vantagens na vida, é que ganham dinheiro. Quando eu parar de trabalhar, eu vou fazer o quê?
Me ajudem? O que as pessoas dizem? Eu vou descansar. Tem uma mais forte. Quando eu parar de trabalhar, eu vou viver. Já ouviu essa frase? Já falou essa frase? Quando eu parar de trabalhar, é que eu vou viver. Então, o trabalho seria o que? Uma penitência? O trabalho é uma morte? Estou esperando a aposentadoria para realizar algum sonho. Quando eu me aposentar, eu farei isso, farei aquilo, conhecerei tais lugares. Como se o trabalho nesse sentido não permitisse. Não vejo a hora de parar de trabalhar para servir a Deus. Ô, frasezinha sem vergonha, né? Uma frase complicada. É como se Deus aceitasse as sobras, o resto das nossas vidas. Se eu souber quem inventou o trabalho, eu faria isso, aquilo, outro. Queridos, há dois extremos quando pensamos no trabalho. Dois grandes extremos. O primeiro é essa questão de castigo, o trabalho como um enfadonho, como um castigo, o trabalho como alguma coisa que tira o nosso prazer, que nos cansa demais, que a gente não tem tempo para viver, para nos divertir, para nos alegrarmos, o trabalho como dor, como sofrimento. Esse é um extremo. O outro extremo é o trabalho como realização, como status, como enriquecimento. São dois extremos complicados. E me parece que Salomão transitou por ambos. E por isso que ele tem algumas questões no trabalho, e por isso que ele não encontra a felicidade. Ele não se realiza através dos seus trabalhos. Durante cerca de 20 anos, Salomão fez uma grande obra. E paralelamente ele estava construindo o templo do Senhor e também a sua casa, o seu palácio. E o texto bíblico diz que Salomão fez coisas fantásticas. Ele criou cidades, cidades de armazém, cidades de fortaleza. Salomão edificou jardins, ele criou um palácio todo especial para ele, casas para suas princesas, para suas mulheres. No seu palácio principal tinha um trono todo ornamentado, um trono absurdamente diferente do que se conhecia naquela época. O texto vai dizer que igual o trono de Salomão não havia, algo meio arredondado, com 6 degraus, do lado de cada degrau um par de leões, fazendo uma questão de imponência, uma questão de muita beleza. No próprio apoiador de braço haviam ali leões. Ele fez carros de guerra. Salomão fez escudo, pavês, que são escudos do tamanho de um homem. Tem pavês que vão de 1,20 m até 1,80 m, de ouro maciço. Quem usa um escudo desse para uma batalha? Afinal de contas, o escudo tem um objetivo de proteger alguém na guerra. Mas como se proteger com um escudo de ouro pesando tanto? Trabalho inútil. Se o escudo é para guerrear, como é que eu faço um escudo que um ser humano não consegue carregar e se proteger? Em dado momento, Salomão talvez não estivesse encontrando sentido no trabalho esplendoroso das suas mãos. E por mais grandioso, e por mais belo, e por mais suntuoso que fossem os trabalhos da obra de Salomão, Salomão não conseguia preencher um vazio que ele tinha, porque ele estava em desobediência, ele estava em pecado, ele estava em rebeldia para com Deus. Talvez o grande problema do trabalho não seja a atividade, mas seja que o trabalho carrega a partir dos nossos pecados. Passa mais uma aí. Vamos falar de quem inventou o trabalho, que é um problema mal resolvido na cabeça de muitas pessoas. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ato de fazer algo denota um trabalho. O próprio Deus, o Trino Deus, ele teve algum tipo de trabalho ao nos confeccionar. E diferente de todas as outras partes da criação, onde Deus declara e as coisas acontecem, no caso da humanidade, Deus trabalha artística, artesanal, manualmente. E Deus convida a si mesmo, a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Façamos. É um trabalho em unidade, é um trabalho em alegria, é um trabalho com propósito.
E uma vez que Deus termina esse trabalho, Ele coloca no ser humano algo de si mesmo, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus sopra dentro de nós o fôlego de vida. Então há algo de Deus que nos compõe. E dentro dessa imagem e semelhança, Deus nos dá incumbências. Tenha Ele domínio, tenha Ele gestão, tenha Ele controle, gerencie Ele. O domínio aqui não é um ato ditatorial, mas ele tem a ver com gestão, com participação, tem a ver com execução, operacionalização de um trabalho. Tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicais e enchei toda a terra. Queridos, quem criou o trabalho foi aquele que primeiro trabalhou. O próprio Deus é quem trabalha. Em Isaías, capítulo 64, o autor vai fazer uma pergunta: onde já se viu um Deus que trabalha pelo seu povo? Onde já se viu? Quando nós pensamos nas outras alternativas que as pessoas propõem para a ideia de divino, para a ideia de Deus, o Deus está além, o Deus está distante, o Deus não faz as coisas, Ele tem agentes que operam. No caso do Deus Trino, do nosso Deus Criador, Ele mesmo faz, Ele mesmo age. E uma vez que Deus incumbe o ser humano de ter domínio, de ter gestão, de ter controle, de cuidar do meio ambiente, de cuidar dos animais, das aves, dos répteis, Deus nos convida, de alguma forma, a sermos parecidos com Ele. Queridos, se nós assim entendermos o trabalho, a realização do trabalho não está no resultado que ele vai trazer, mas está no ato, de alguma forma, nós sermos a imagem e a semelhança de Deus. Quem cria, quem desenvolve o trabalho é o próprio Deus. Querido, o trabalho vem antes do pecado. O trabalho não tem a ver com castigo, o trabalho não tem a ver com dor, o trabalho não tem a ver com sofrimento. O trabalho vem antes do pecado. Nós estamos em Gênesis 1. A maldição sobre o suor do teu rosto, sobre a fadiga, sobre o teu esforço, você comerá, ela vem em Gênesis capítulo 3. A ideia de que a terra vai trazer dificuldades, vai trazer bactérias, micróbios, vai dar ervas daninhas, ela vem no capítulo 3. A maldição que cai sobre a natureza, depois do primeiro homicídio, do primeiro assassinato, Caim matando Abel, ela vem no capítulo 4. Mas entre esse período, antes do homem cair em tentação, antes do homem romper com o ideal de Deus, o homem já era ativo. O problema do cansaço, porque Salomão questiona: que proveito tem o homem de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho, com que se afadiga? O problema do cansaço e da fadiga não está na execução de atividades, mas está na nossa rebeldia. Queridos, quando a gente pensa nos seres humanos, eles são muito diferentes dos demais seres da criação. Há um mundo animal irracional e um mundo animal racional. Os animais irracionais, eles se adaptam, com raras exceções, que nós temos alguns animais que modificam minimamente o seu habitat. O castor, algum passarinho, como chama aquele passarinho que faz aquela casa? João de Barro. Eles criam, eles desenvolvem algumas coisas, mas minimamente. O ser humano transforma o meio ambiente como um todo, para lhe trazer melhor conforto, para lhe trazer segurança, para lhe permitir o desenvolvimento. Essa capacidade criativa, essa capacidade operativa, ela é uma bênção de Deus, porque o Deus Criador nos dá capacidade também criativa. O trabalho cansa, sim, e nós já vamos ver um pouco a respeito disso, a rotina do trabalho, o ir e vir. De repente, você trabalha longe do seu local de moradia, você estuda longe, o trânsito, o metrô, o trem, a condução, todas essas coisas geram um nível de estresse, mas o trabalho não é uma maldição. Exercitar qualquer atividade, aqueles que lidam só com as atividades domésticas, e o só aqui não é desprezando, porque as domésticas têm atividades profissionais, externas,
E a gente sabe que as atividades domésticas, elas são muitas e também são desgastantes. Mas aqueles que lidam ou com as atividades domésticas, ou com as profissionais, ou com ambas, antes de ser algo para gerar sobrevivência, antes de ser algo para gerar lucro, antes de ser algo para gerar algum tipo de status social, ou mesmo de realização, toda e qualquer atividade humana parte de um princípio de que Deus fez primeiro. Você consegue conceber isso? Nada que Deus nos propõe a fazer, Ele mesmo não tenha feito primeiro. Quando nós olhamos para a pessoa do Cristo, de Jesus homem, aquele que viveu e habitou entre nós, todos os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, Ele fez primeiro. Quando Jesus nos incita, nos exorta a amar os nossos adversários, a perdoar os nossos opositores, a abençoar aqueles que nos perseguem, Ele o fez primeiro. Às vezes você acha difícil, é impossível isso. Jesus fez primeiro. Quando nós pensamos na execução de atividades, nós não estamos falando de um Deus que está no topo do Olimpo, sentado no monte, assistindo a um semideus como Hércules fazendo e realizando as coisas. Não, nós estamos falando de um Deus que faz as coisas, de um Deus que trabalha por nós e trabalha até hoje. Coloque para mim, por gentileza, Isaías 64, versículo 4. Deus chama o homem para cuidar da natureza, porque o próprio Deus cuida da criação. O texto de Colossenses capítulo 1 vai dizer que todas as coisas subsistem, ou seja, continuam a funcionar por causa da presença do Filho. Deus nos chama, nos convida, e o ato de realizar qualquer atividade, de alguma forma, nos dá identidade com o Deus Criador, que trabalha pelo seu povo e trabalha até hoje. O que diz aí o texto de Isaías 64? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Querido, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. De alguma forma, tem pessoas que dependem dos nossos trabalhos, das nossas atividades, como nós dependemos do trabalho de Deus. A origem do trabalho está no Deus Criador, num Deus que opera, num Deus que executa, num Deus provedor. Deus provê as coisas. Nós trabalhamos para a nossa provisão do presente. Devemos de alguma forma ser prudentes e organizados para a provisão do futuro, não no sentido desesperado, apenas de planejamento mesmo, porque nós cremos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nós cremos que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Amém? Mas também Deus nos ensina a sermos prudentes. Deus nos ensina a sermos organizados. Deus nos ensina a trabalharmos também pelo nosso dia de amanhã. E de novo, não um trabalho de desespero ou de ganância, mas um trabalho de prudência, porque Deus tem cuidado de nós. Querido, o enfado do trabalho não está na origem divina do trabalho. O enfado do trabalho está na rebeldia humana do pecado. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Coloca aí para 14 em diante, Gênesis capítulo 3. Vamos aqui da parte da serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas
obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida. A fadiga, ela não vem da criação do trabalho. A fadiga vem da rebeldia e do pecado. Então, quando Salomão questiona aqui em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com quem se fadiga debaixo do sol? A pergunta talvez deveria ser corrigida, porque a fadiga não está num contexto direcionado, ligado primariamente ao trabalho. A fadiga está relacionada ao nosso pecado. E por isso que nós nos cansamos com as nossas atividades. O trabalho nasce, de alguma forma, de um convite divino para que o homem participe do cuidado de si próprio e da criação. E se torna dificultoso, se torna enfadonho, se torna cansativo, se torna estressante, se torna mal pago por causa do efeito do nosso pecado. Passa mais um. Salomão está intrigado. Salomão está intrigado. Ele construiu palácios, ele construiu um templo, ele aumentou muros, ele construiu cidades, ele construiu tronos, ele construiu estátuas, ele construiu imagens, ele fez um monte de coisa. E ele olha para tudo aquilo e não vê sentido, e não vê razão. Esse é um grande desafio, querido, nós encontrarmos sentido naquilo que nós fazemos. Nem sempre nós fazemos de maneira primária aquilo que nós amamos. O grande desafio é nós aprendermos a amar aquilo que nós estamos fazendo nesse momento. Ninguém é engenheiro, ninguém é advogado, ninguém é arquiteto, ninguém é mecânico. Nós estamos engenheiro, estamos professores, estamos mecânico, estamos advogado, porque o que nós somos é muito maior do que isso. Nós somos a imagem e semelhança do Deus invisível. Nós somos mais do que aquilo que fazemos. Nós somos mais do que aquilo que nós produzimos. Na sociedade, as profissões têm pesos e valores econômicos diferentes. Diante de Deus, nós somos a sua imagem e a sua semelhança. E de fato há tipos e visões diferentes do trabalho. Voltando para aquele primeiro extremo, do cansaço, da fadiga, do algo enfadonho. O próprio Salomão, em outro momento, vai dizer o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então a pessoa que se coloca contra o trabalho, contra o exercício de uma atividade produtiva. O conselho é o seguinte: observa as formigas, porque elas trabalham no verão, para poder ter tranquilidade, sobrevivência no inverno. Salomão perdeu o seu prazer não no trabalho, Salomão perdia o seu prazer na vida, ele perdeu o seu prazer na lei do Senhor. Uma vez que você perde o prazer na lei do Senhor, nenhuma outra atividade humana vai te dar prazer, não importa o quanto de recurso que ela te dê, porque o trabalho jamais é um fim em si mesmo, mas o trabalho é um instrumento, um mecanismo, para que entre outras coisas, você se desenvolva física, emocional, mental, habilidosamente. Deus permite que nós nos desenvolvamos, além dos valores pagos pelas nossas atividades, porque o trabalho não torna ninguém mais humano, o trabalho não torna ninguém mais agraciado. Nós somos agraciados pelo simples fato de sermos a imagem e semelhança de Deus. Agora é interessante a palavra que Salomão coloca para fazer essa pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Passa mais um aí para a gente. A palavra que aparece, volta lá, a palavra que aparece como trabalho é essa palavra aí, amal, que no dicionário Strong aparece no número lá 5999. E essa palavra é traduzida no Antigo Testamento 16 vezes por trabalho, mas 9 vezes é traduzido por maldade, uma vez por angústia, por miséria, por pena. Pena aqui não é de dó, pena aqui é de castigo, por labuta. 13 vezes essa palavra aparece como problema. Então Salomão está dizendo assim: que proveito tem um homem de toda a sua angústia,
de toda a sua maldade, de toda a sua labuta, de todos os seus problemas. Ele coloca o trabalho como algo penoso. O trabalho em si não é penoso. Salomão havia perdido a sua visão divina do trabalho. Algumas palavras que significam trabalho: tripalium, labore, ócio e liturgia. Vamos rapidinho passar por essas 4? Passa mais uma aí. A palavra tripalium, da onde se deriva a palavra trabalho na nossa língua, ela é utilizada como termo de tortura. E aí faz sentido muita gente achar que o trabalho é algo torturante. Queridos, nós sabemos que há trabalhos mais difíceis do que outros. Nós sabemos isso. Há trabalhos que são fisicamente mais cansativos do que outros. Há trabalhos que são emocionalmente mais cansativos do que outros. Há trabalhos que são intelectualmente mais cansativos do que outros. E nós não podemos permitir que algo que nasce divino, que nos coloque em identidade com o próprio Deus, que nos permite criar, transformar, fazer de alguma forma o bem a nós e ao próximo e ao próprio meio ambiente, se transforme numa tortura. O nosso trabalho não pode ser torturante. Isso parte também da maneira com que nós olhamos. Lógico que eu não estou considerando aqui os trabalhos ilícitos, aqueles que exploram as pessoas. A Tainara falou do trabalho infantil. Nada disso está sendo considerado nesta fala, quando a gente fala da identidade. Porque Deus é um Deus que trabalha, e nós também trabalhamos. Porque Deus é um Deus que realize, nós também realizamos. Porque Deus é um Deus que cuide, nós também devemos cuidar. Passa mais uma aí. Outra palavra utilizada para o trabalho é o labore. E o trabalho tem a ver também com labuta, com trabalho árduo, trabalho prolongado. E nós precisamos, queridos, de novo, mais uma vez, entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de trabalhar, mas há o tempo também de dar descanso à mente, ao corpo. Você não deve trabalhar mais do que você precisa para futilidades. Você precisa trabalhar de uma maneira que honre o Deus Criador e abençoe a você e as pessoas que estão ao teu redor. Passa mais um aí. O ócio, que era o trabalho dos filósofos, o trabalho de alguma forma tido como superior, que era o trabalho mais reflexível, mais especulativo. A palavra ócio, antes de significar algum tipo de trabalho, ela significava simplesmente não fazer nada. E você também já deve ter ouvido essa frase, né? Para de filosofar e vai trabalhar. A pessoa está ali no escritório, está ali na fábrica, está ali no comércio, está ali no banco, está no momento ali. Se ela não está se mexendo, na cabeça de alguns ela não está trabalhando. Mas nós trabalhamos muito com as nossas emoções. Trabalhamos muito também com a nossa intelectualidade. E por fim, a palavra liturgia, que tem a ver com serviço ou culto à índole público. Tem a ver com o trabalho realizado às pessoas. E em algum momento, essa palavra se torna algo que diz respeito ao trabalho religioso, a liturgia do culto, o trabalho dos padres, dos sacerdotes, dos pastores, daqueles que trabalham no culto. Querido, dois extremos perigosos. Aquele que entende o trabalho como tripalium, como tortura, como castigo, como algo penoso. E aquele que entende o trabalho como autorrealização, como status. Nenhuma coisa nem outra. O trabalho é um instrumento de Deus, não apenas para o nosso sustento, mas para o nosso desenvolvimento e para o ato de abençoar aqueles que estão ao nosso derredor. Todo esforço humano carrega de alguma forma uma identidade com aquele que também se esforçou, que também trabalhou para criar todas as coisas. Mas todo esforço humano carrega aquela maldição que nós vimos em Adão, sobre o esforço, o suor do teu rosto, você retirará o teu sustento. E essa questão do peso do pecado no trabalho, quer seja ele emocional, quer seja ele intelectual, quer seja ele braçal, quer seja ele público, quer seja ele privado, esta questão é que realmente precisa ser entendida por nós. Nós vimos a parte de que Deus faz e que Deus coloca coisas para fazermos. Mas maldita é a terra por tua causa.
E aí em fadigas, o nosso trabalho passa a ser dificultoso. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Ela, em algum momento, passa até a ser inútil o trabalho. E tu comerás a erva do campo, e no suor, aqui vem o enfado, o cansaço, comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. E a gente volta para... Eu me aposentar é que eu farei isso, aquilo. Querido, será que a gente não está confundindo o que é descanso? Para terminar, passa mais uma aí. Se existe uma confusão muito grande com o trabalho, também existe uma confusão muito grande com a questão do descanso. A questão do sábado ou do dia sagrado, o dia de descanso, é muito mal resolvida pelos judeus no Antigo e no Novo Testamento, e também por muitas pessoas no tempo presente. O que é o descanso? São as férias? O que é o descanso? É o sábado, o domingo, o feriado prolongado? O que é o descanso? A ausência de trabalho. Se eu não estou trabalhando, eu estou descansando. E o que dizer de quem está desempregado? Não está trabalhando, mas será que ele está descansando de fato? Será que a falta de uma guerra, necessariamente a ausência de guerra, só isso seja paz? Será que o fato da gente ter comido na hora do almoço e de repente nem foi uma refeição tão completa assim, significa fartura? Talvez a gente esteja depreciando muito o que seja o descanso, e talvez porque a gente não entenda nem o trabalho, nem o descanso, é que haja essa tristeza, esse enfado e essa crise para com o trabalho. Jesus vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, eu vos darei descanso, eu vos darei paz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Achareis o quê? Para a vossa alma. Querido, não é o sábado, não é o feriado, nem as férias e nem a aposentadoria que nos dará descanso. Talvez tenha gente aposentada mais cansada existencialmente do que alguém que esteja trabalhando. Às vezes a gente olha para algumas filas dos aposentados e a gente sabe de toda a luta, toda a dificuldade, toda a burocracia, todo o roubo histórico, né, que os aposentados têm nas suas pensões. A gente sabe tudo isso. Mas muitas vezes a dor daquele aposentado, a tristeza, não é pelo pouco ganho, nem pela fila que ele está passando, mas é de olhar para a sua vida, saber que ela está diminuindo, que ela está se encerrando. E como Salomão, ele não encontrou sentido em todos os anos de trabalho. Para que eu trabalhei? Para construir essa casa. Mas para quem que eu vou deixar? É um filho que não me respeita, é uma nora que não vem me visitar, são netos que não me, de alguma forma, não me têm amor, não me têm carinho. Talvez sejam vidas que não tenham sentido, que é o caso desse momento mais trágico da vida de Salomão. No versículo 2, Salomão diz assim: vaidade, uma vez, de vaidades, no plural, duas vezes. E depois ele repete, mais uma vez, vaidade, uma vez, mais duas vezes de vaidades. E pela sétima vez ele vai dizer: tudo é vaidade. Salomão por 7 vezes declara a inutilidade. A palavra vaidade, ela tem a ver com futilidade, ela tem a ver com vapor, ela tem a ver com brisa, ela traz uma ideia daquela bolha de sabão, sabe aquela coisa que as crianças brincam? E ela tem uma vida muito curta, ela chama atenção, mas ela estoura. Um rabino que eu estou lendo, um comentarista sobre Eclesiastes, ele diz que Salomão fala 7 vezes de vaidade, ou de inutilidade, ou de bolha de sabão, propositalmente, porque Salomão estaria fazendo um link. Olha só que tristeza. Salomão estaria fazendo um link, uma conexão com a criação. Para cada um dos dias da criação, para cada uma das atividades de Deus, nesse momento do recorte da história dele, ele encontrou uma vaidade.
E Deus disse, haja luz, e houve luz, e Salomão disse, isso é vaidade. E Deus fez separação entre as águas e águas, e Salomão disse, isso é vaidade. E Deus criou porção de terra firme, e Salomão disse, isso também é vaidade. E Deus criou os astros, as estrelas, para comandar a noite e o dia, e Salomão disse que aquilo era vaidade. E Deus criou toda sorte de animais, mamíferos, peixes, aves, e toda sorte de árvores frutíferas, e Salomão disse que aquilo era vaidade. E ao sexto dia Deus criou o próprio ser humano, e Salomão não via sentido na sua existência, nem na do outro. E ele disse, também isso é vaidade. E no sétimo dia, o dia do descanso, Salomão não encontrou razão, porque ele não tinha o conhecimento daquele que tem um jugo leve, que é manso, que é humilde de coração. Querido, talvez Salomão tenha encontrado 7 motivos, 7 futilidades na vida humana, porque ele não conhecia aquele que pode dar descanso ao trabalhador, aquele que dá descanso, aquele que está ativo, porque o descanso não tem a ver com a ausência de trabalho. Apesar de nós costumeiramente dizermos que no sétimo dia Deus, me ajudem, no sétimo dia Deus, Jesus fala um negócio que deixa a gente meio bolado, né? Abra aí para mim João 5, versículo 16. Jesus foi severamente criticado pelos doutores da lei, porque curava alguém no sábado, porque libertava alguém de demônios no sábado, porque na fala do próprio Senhor Jesus, como não poderia eu libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos anda encurvada, anda sobrecarregada, anda aprisionada pelo inimigo? Jesus trabalhava no sábado e diz isso. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha. De que dia que estavam reclamando que Jesus estava trabalhando? E que dia que Jesus está dizendo que o Deus Pai trabalha? Agora, esse agora que dia é? Sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Passa mais uma aí. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus trabalhava no sábado, Deus trabalha até hoje, até agora, porque Ele tem cuidado de nós. Apesar de dizermos que Deus no sábado descansou, no sétimo dia descansou, não existia descanso. Então, se Deus criou o descanso, Ele fez alguma coisa naquele sábado, e Ele continua fazendo hoje nas nossas vidas, todos os dias. Querido, qual o trabalho que cansa? O trabalho que cansa, que enfadiga, que entristece, que traz depressão, que traz injúrias, não são os trabalhos da sociedade. Até José, enquanto escravo, e de jeito nenhum eu estou fazendo nenhuma defesa da escravidão, é só uma comparação. Até José, na qualidade de escravo, tinha mais paz, porque o texto bíblico diz que onde José colocava a mão, Deus prosperava. José tinha paz no meio da escravidão, porque o descanso não está no sábado, no domingo, no feriado, nas férias, nem na aposentadoria. O descanso que Salomão estava precisando era descansar nos braços do Senhor Jesus. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Que proveito, que vantagem, que utilidade tem um homem de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Salomão, ele limita o seu esforço àquilo que está debaixo do sol. Ele entende que todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, todo o seu esforço morreria com ele. Estava dentro do tempo, debaixo do sol. O sol controla, é um marco do tempo. Nós despertamos com o sol, nós vamos dormir com o pôr do sol. E Salomão olha para o ciclo da vida e diz assim: não vale o meu esforço, o acordar de manhã, as minhas realizações, o ter construído um templo, o ter construído um palácio,
o ter feito tantas obras não vale o esforço. Salomão tinha perdido a visão de eternidade, porque a palavra de Deus vai dizer que nenhum trabalho no Senhor é em vão. A palavra de Deus vai dizer que até a memória, não é só o trabalho, até a lembrança do justo, ela é abençoadora. Os nossos trabalhos, querido, que nós fazemos, não apenas trabalhamos para os homens, para as empresas, para as indústrias, nós trabalhamos como que diretamente para o Senhor. E independente da sua atividade profissional, nós sempre estamos abençoando algo ou alguém ao nosso redor. Nós não passamos ilesos sem ministrar graça, bondade, misericórdia, perdão, sem gerar esperança. Não importa a atividade, onde nós estamos, a presença de Deus está. Onde nós produzimos, Deus está agindo. E nenhum trabalho no Senhor é em vão. Mas vamos